Foi em uma noite silenciosa que tudo começou a mudar. A mansão estava tranquila. A maioria dos homens já havia se recolhido e os corredores estavam quase vazios. Valentina não conseguia dormir. A inquietação dentro dela parecia crescer a cada dia. Ela caminhou lentamente até o terraço que ficava no final do corredor do andar superior. A noite estava clara. A lua iluminava os jardins e fazia a paisagem parecer quase mágica. De pedra começou lentamente a bater, e mesmo cercado por inimigos, ele fez apenas uma decisão. Se o mundo tentasse levar A tensão que antes existia entre eles parecia agora carregada de algo mais profundo, algo que ambos estavam tentando compreender. Valentina se aproximou alguns passos. O coração dela batia mais rápido, não de medo, mas de algo novo que ela não sabia nomear. Algo que a atraía para perto daquele homem que, teoricamente, deveria assustá-la. Alessandro observava cada movimento dela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o controle que sempre tivera sobre si mesmo vacilar. Valentina parou a poucos passos dele. Quando Alessandro finalmente se aproximou, o espaço entre eles desapareceu lentamente. Ele levantou a mão e tocou suavemente o rosto dela. O gesto era firme, mas, ao mesmo tempo, surpreendentemente delicado. Valentina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A proximidade dele era quase avassaladora. O calor de sua presença, o perfume discreto, a intensidade daquele olhar. Tudo parecia envolver seus sentidos. Por um momento, nenhum dos dois tentou se afastar. Era como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. E então Alessandro se aproximou ainda mais. Seus rostos estavam separados por poucos centímetros. Valentina sentia a respiração dele. Sentiu o coração acelerar dentro do próprio peito. Quando finalmente seus lábios se encontraram, o beijo foi intenso. Não apressado, mas carregado de uma emoção que parecia ter sido contida por tempo demais. Valentina sentiu os braços fortes de Alessandro envolvê-la com firmeza, puxando-a mais para perto. E, naquele instante, todas as barreiras entre eles desapareceram. O mundo perigoso lá fora deixou de existir. Apenas dois corações permaneciam naquele terraço iluminado pela lua. Dois destinos que haviam se encontrado da forma mais inesperada e que agora começavam a se entrelaçar de maneira impossível de desfazer. De repente, ela se afastou assustada com o que havia acontecido e desapareceu pela porta. Alessandro permaneceu ali por alguns segundos, observando a porta fechada, sentindo algo estranho dentro do peito, algo que ele havia evitado durante anos, algo perigoso. Porque, pela primeira vez em muito tempo, Dom Alessandro Romano estava começando a perceber que aquela jovem inocente não era apenas uma responsabilidade. Ela estava se tornando algo muito mais complicado. Algo que ele jamais deveria permitir. Mas talvez já fosse tarde demais.
Histórias e Amores apresenta Em meio às ruínas, um sonho perdido no vendaval. Não conhecia guerras nem vinganças, nem o peso de um mundo brutal. Uma Virgem nas Mãos do Mafioso 2. Algo mudou dentro daquele homem, e o coração que era feito de pedra começou lentamente a bater. E mesmo cercado por inimigos, ele fez apenas uma decisão. De onde você assiste ao vídeo? Segundo capítulo. A noite estava silenciosa, mas o coração de Alessandro não estava. Depois que Valentina fugira de seus braços no jardim, deixando para trás o perfume suave das rosas e o calor daquele beijo inesperado, algo dentro dele se recusava a aceitar o vazio que ficou. Ele permaneceu alguns minutos parado entre as sombras, olhando o caminho por onde ela havia desaparecido. Aquilo não fazia sentido. Aquela mulher deveria ser apenas mais uma presença na casa, alguém sem importância. Mas o gosto de seus lábios ainda estava ali, insistente. E Alessandro Romano nunca foi um homem acostumado a aceitar recusas. Sem pensar duas vezes, ele entrou na casa e subiu as escadas largas. Seus passos eram silenciosos, mas decididos. Parou diante da porta do quarto de Valentina. Por um instante hesitou, algo raro para um homem como ele. Então bateu. Lá dentro, Valentina estava sentada à beira da cama, ainda tentando acalmar a tempestade dentro do peito. O beijo no jardim tinha sido como um raio atravessando sua alma. Ela sabia que aquilo era perigoso. Sabia que Alessandro era um homem de quem deveria manter distância. Quando ouviu a batida na porta, seu coração quase parou. Ela abriu, e ele estava ali. Os olhos verdes de Alessandro a observavam como se estivessem tentando decifrar um mistério. O que você deseja, Sr. Romano? Você. Você me beijou e depois fugiu de mim. Eu não aceito que nenhuma mulher fuja dos meus braços. O beijo foi um erro. Não pareceu um erro. Foi intencional. Você me deseja, Valentina. O silêncio que se seguiu era carregado de algo perigoso, algo quente. Valentina sentiu o coração bater tão forte que tinha medo de que ele pudesse ouvir. Mas ele se aproximou e todo o resto pareceu desaparecer. Havia algo naquele olhar duro que agora se tornava inesperadamente intenso. Como se, por trás da máscara fria do mafioso, existisse um homem que lutava contra algo que não compreendia. Quando ele a puxou para seus braços, Valentina ainda tentou resistir. Isso não vai acabar bem. Talvez não, mas eu a quero mesmo assim. E então a beijou novamente. Nasceu uma chama impossível de conter, porque até o mafioso mais temido. Desta vez não houve fuga.
O beijo foi profundo, cheio de uma urgência que nenhum dos dois conseguiu esconder. Valentina tentou manter as mãos afastadas por um instante, mas lentamente acabou envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Era como se todo o mundo tivesse desaparecido. Naquela noite, Valentina se permitiu esquecer quem era ele. Perigoso, frio e calculista. Muito menos se lembrou de quem era ela, pura e virgem. E Alessandro esqueceu quem sempre fingiu ser. Com as carícias atrevidas de Alessandro, Valentina, que nunca foi acariciada daquela maneira, ficou tonta de prazer. A mente dela dizia que não, mas seu corpo queimava de desejo dizendo que sim. Valentina se deixou seduzir pelos carinhos e prazeres de um homem experiente e sedutor. Para ela, tudo era novidade. Tudo provocava os mais intensos prazeres. Nas mãos dele, ela sentiu a terra se aproximar do céu e dentro de si explosões incessantes de prazeres. Até encontrar você. Horas depois, o silêncio voltou ao quarto. A luz suave da lua entrava pela janela, iluminando o lençol desarrumado. Alessandro já estava de pé, vestindo o paletó com movimentos calmos, quase indiferentes. O olhar dele havia voltado a ser o mesmo de antes. Frio e controlado, distante. Valentina ainda estava sentada na cama, segurando o lençol contra o peito. Seus olhos procuravam algum sinal de emoção no rosto dele, alguma palavra, algum gesto. Mas Alessandro apenas ajeitou os punhos da camisa. Apesar de nunca ter sentido o que sentiu durante as horas que esteve nos braços de Valentina com nenhuma outra mulher, ele voltou ao seu juramento de nunca amar ninguém. Seu império, seu poder dependiam de um coração endurecido e o amor certamente não combinava com o poder. Essa noite não muda nada entre nós. Você continua sendo apenas a minha protegida. E eu, o cruel mafioso que todos conhecem. Percebi que para você nada mudou. Valentina levou as mãos ao rosto, sentindo o peso da própria ingenuidade. Como pôde acreditar que havia algo mais naquele homem? Do lado de fora, Alessandro caminhava pelo corredor escuro com o mesmo passo firme de sempre. Mas, pela primeira vez em muitos anos, havia algo dentro dele que não estava em paz. Seu coração era prisão, mas bastou brilho os olhos já. Certa tarde, ela estava na biblioteca. O lugar se tornara outro refúgio além do jardim. Sentada perto da janela, folheava um livro antigo, tentando se concentrar na história diante dos seus olhos. Mas sua mente não conseguia parar de pensar. Pensava em Alessandro, no doce beijo que ele lhe deu, na forma como ele falava, na forma como a olhava e, principalmente, na sensação de segurança que ele despertava nela. Algo que a assustava quase tanto quanto o próprio mundo da máfia. De repente, ouviu passos no corredor. Valentina ergueu os olhos. Um dos seguranças apareceu na porta. Senhorita Valentina,
Sim, O senhor Romano pediu que a senhora fosse até o jardim. Ela caminhou pelo corredor até a saída para os jardins, mas algo parecia estranho, silencioso demais. Quando saiu pela porta lateral, não viu Alessandro. senhor Romano? Nenhuma resposta. Valentina deu alguns passos pelo caminho de pedra. Alessandro? Foi então que sentiu algo atrás de si. Antes que pudesse reagir, uma mão forte cobriu sua boca. Ela tentou gritar, mas o som morreu contra a palma áspera. Outro homem segurou seus braços. Valentina lutou. Tentou se soltar, mas os homens eram fortes demais. Me soltem! Em segundos, foi arrastada até um carro estacionado próximo aos arbustos. A porta se abriu e ela foi empurrada para dentro. O carro partiu rapidamente. Dentro do veículo, Valentina sentiu o coração disparar. Seu corpo tremia. Seu pior medo havia se tornado realidade. Ela havia sido capturada. Enquanto isso, dentro da mansão, quando Alessandro Romano estava em seu escritório, um de seus homens entrou apressado. Senhor. O que foi? Fale. Perdemos contato com Valentina. Como assim? Um dos seguranças foi encontrado inconsciente perto do jardim. E a Valentina? Não está na propriedade. Maldito Ferrete! Preparem os carros. Agora! Se ele tocar nela, a guerra começa hoje. E não terminará até que Ferrete deixe de existir. Então você é a famosa testemunha. Por que está fazendo isso? Alessandro vai me encontrar. Eu espero que sim. Na verdade, essa é exatamente a ideia. Solte a minha mulher! Você realmente acredita que pode me vencer? Eu já venci você, Ferrete.
Você deveria ter ficado longe dela. Você mexeu com a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu sabia que você viria. Eu sempre virei ao seu encontro. Ela era luz em meio às ruínas, um sonho perdido no vendaval. Não conhecia guerras nem vinganças, nem o peso de um mundo brutal. Mas quando seus olhos tocaram os dele, algo mudou dentro daquele homem. E o coração que era feito de pedra começou lentamente a bater. E mesmo cercado por inimigos, ele fez apenas uma decisão. Se o mundo tentasse levá-lo embora, ele queimaria o próprio império por paixão. Ele jurou que nunca amaria. Você mudou muita coisa nesse jardim por minha causa. Mas a maior mudança que houve, minha querida, não foi no jardim. Foi no meu coração. Eu te amo. Valentina sorriu e, naquele momento, percebeu algo que jamais imaginaria meses atrás. O homem que todos temiam havia se tornado o homem que a protegeria pelo resto da vida. No mundo da máfia, o amor é visto como fraqueza, mas, às vezes, é exatamente ele que transforma um homem temido no protetor mais fiel que a mulher poderia ter. E você, se apaixonaria por um homem como Alessandro Romano? Um mafioso perigoso, mas capaz de amar de verdade? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O amor muda tudo. E se você gosta de histórias intensas como esta, inscreva-se no canal Histórias e Amores e ative o sininho para não perder nenhuma nova paixão proibida. Porque aqui, cada história encontra um coração disposto a sentir.